Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom dia! Vamos dar início a mais uma de nossas aulas virtuais, né? Quero já lembrar novamente que vocês me mandem as atividades que eu vou enviar para vocês, né? Na última aula eu passei uma atividade do livro, não foi? Na páginas 87, 88 e 89, tá certo? E eu peço que vocês me mandem, né? Quero que vocês me mandem a atividade no dia que eu for corrigir, que serão na segunda-feira, certo? Então, toda segunda-feira eu irei fazer a correção, né? Como nós já combinamos, toda sexta-feira eu passo conteúdo e toda segunda-feira eu faço correção da atividade, tá certo? Então, eu pedi para vocês me responderem essa atividade do livro de vocês, né? Da página 87 até a página 89, né? E eu vou querer receber essa atividade hoje, tá bom? Então, vocês me mandem aí a atividade, quem não mandou ainda, certo? E vamos lá, né? Para nossa aula de hoje. Ah, e também passei, gente, uma atividade com um pontinho extra, não foi? Então, eu quero também que vocês me enviem essa atividade do ponto extra, tá? Que aí eu vou estar anotando o ponto extra de vocês. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos corrigir a atividade na página 87, 88 e 89, né? Questões de 1 a 20. Sobre o uso dos porquês, né? Na aula passada a gente viu a regrinha do uso dos 4 porquês que existem na língua portuguesa, não é? Então, vamos lá para a correção da atividade. Iniciando na página 87, questão de número 1. Peço que todos acompanhem com o livro de vocês ainda. Nós estamos no final do nosso primeiro livro, né? Que é do primeiro bimestre. Então, peço que todos acompanhem ainda nesse livro, tá certo? Acompanhe a atividade que é muito importante para tirar todas as dúvidas que restou durante a aplicação do conteúdo. E também reitero que quem ainda estiver com alguma dúvida, estarei disponível no WhatsApp para responder todas as dúvidas de vocês, referente também ao conteúdo, tá certo? Então, podem fazer perguntas se tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, façam perguntas, não deixem de perguntar, pois é muito importante essa interação de vocês, tá bom? Se tiver vergonha de perguntar no grupo, pode perguntar no privado, não tem nenhum problema. Mas eu estarei disponível no WhatsApp toda segunda e sexta-feira até meio-dia, tá bom? Então, vamos lá acompanhar a leitura das questões. Questão de número 1. Com base na frase "Por que a lua é branca?", do texto de introdução 8 anos, responda as seguintes perguntas. Então, a gente tem um texto, né? Um texto que a gente precisa fazer a leitura. Esse texto se encontra na página 85, tá certo? Que é para introduzir o conteúdo. Então, na página 85 tem um texto com o título 8 anos e tem outro... só tem esse texto. Eu ia falar que tem outro texto, mas não é outro texto, é a curiosidadezinha, né, que a gente tem lá para leitura também. Mas o texto, né, que vai ajudar a gente a responder a questão é o texto intitulado 8 anos, está na página 85. Então, vamos lá de novo para a leitura da questão número 1. Com base na frase "Por que a lua é branca?", do texto de introdução 8 anos, responda as seguintes perguntas. A utilização da forma "porque" na frase considerou qual aspectos? Então, o que é que ele está perguntando aqui nesse item A? Qual a regra que ele utilizou para empregar o porquê? Porque nessa frase utiliza esse porquê separado e sem acento. E aí, por que se utiliza ele? Então, gente, como eu falei na aula passada, o porquê separado e sem acento, a gente vai utilizar, né? Quando a gente for iniciar uma pergunta, né? Quando a gente estiver fazendo alguma pergunta. Pode ser uma pergunta direta ou uma pergunta indireta, né? Vocês lembram que eu falei disso? Porque uma pergunta direta é quando ela vem com um ponto de interrogação, né? E uma pergunta indireta, quando na frase a gente subtende-se com uma pergunta, porém vem sem um ponto de interrogação, tá certo? E aqui nessa frase, né? Porque a lua é branca, a gente vê aí que é uma pergunta e ainda tem um ponto de interrogação para confirmar isso, certo? Então, a gente utilizou porque é uma pergunta, né? O início de uma pergunta, tá certo? Item B. Caso você passasse o vocábulo "porque" para o final da frase, alteraria sua forma? Como ele deveria ser grafado? E aí, gente, se a gente passasse para o final da frase, alteraria a forma
Sim, né? Porque a gente sabe que no final de frase, seguindo ou não de ponto de interrogação, a gente vai utilizar o porquê separado e com acento, tá certo, pessoal? Beleza, então a resposta do item B é sim, alteraria para o porquê separado e com acento. Beleza. Segunda questão. Complete a sentença a seguir com um termo adequado. Minha mãe conseguiu explicar o porquê da atitude do meu irmão. Aí a gente vai colocar o porquê junto e com acento ou o porquê junto e sem acento. Pronto, pessoal. Então, esse o porquê está como se fosse um substantivo, né? Então, a gente precisa empregar o substantivo aí, até porque ele vem antecedido por um artigo, não é assim? Então, gente, então a gente vai empregar aí o porquê que a gente utiliza como se fosse um substantivo. Então, é o porquê junto e com acento, né? Item B. Por que ninguém terminou as tarefas ainda? E aí é o porquê junto e com acento ou porquê... Aliás, e sem acento ou porquê separado e sem acento? Aí nessa frase, né, início de frase interrogativa, a gente vai utilizar o porquê separado e sem acento. Beleza? Então, gente, aqui não tem nenhum segredo, é só a gente ver qual é a regra que se aplica a cada um dos porquês e ir colocando aí os porquês, né? De novo eu falo, se tiver alguma dúvida, se não tá dando pra entender, se vocês estão com dúvida realmente, falem lá no WhatsApp, tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Mas essas regrinhas do porquê vocês precisam dar uma decoradinha, né? Então, vamos lá. Terceira questão. Empregue porquê, porquê, porquê e porquê, né? Que é o porquê separado e sem acento, porquê separado com acento, porquê junto e sem acento e porquê junto e com acento. De forma adequada na sentença a seguir. Então, de novo, só ver qual é a regrinha que se encaixa a cada um desses porquês. Item A. Não entregamos as cartas porque não achamos ninguém em casa. Então, nesse item, a gente vai usar o porquê junto e sem acento, né? Porque a gente utiliza esse porquê quando a gente vai utilizar, quando a gente corresponde a uma explicação ou uma causa, né? E aí a gente pode trocar até pela conjunçãozinha pois, né? Que vocês vão entender melhor. Então, o item A a gente vai utilizar o porquê junto e sem acento. Beleza? Item B. Você sabe por que isso aconteceu? E aí, galera, a gente vai utilizar qual aqui? Então, esse aí a gente vai usar nesse item, né? A gente vai utilizar o porquê separado e sem acento, porque se refere a uma pergunta, né? A gente está fazendo uma pergunta, tá certo? Item C. Todos os porquês da humanidade serão respondidos algum dia. Então, vejam aí que esse porquê vem antecedido de artigo, né? E ele está fazendo o papel de um substantivo, né? Tá nomeando algo. Então, ele vai ser o porquê junto e com acento. D. Está com medo porque, gente, final de frase interrogativa, né? Então, a gente vai usar o porquê separado e com acento, né? Esse porquê a gente utiliza todos os finais de frase, seja com ponto de interrogação ou não, tá certo? Mas final de frase sempre vem um porquê separado e com acento. Questão de número 4. Opa, passei aí. Peraí que a tia está desatualizada um pouquinho. Aí é complicado de mexer nessas coisas atuais. Pronto, pessoal, consegui aqui arrumar. Então, vamos lá, a quarta questão. Com relação aos empregos dos porquês, complete a sentença a seguir. Então, de novo, né? Só aplicar as regras, ver quais regras se aplicam a cada uma das frases e colocar aí, né, os porquês correspondentes. Minha mãe não sabe por que gosto tanto daquele filme. Vive me perguntando o porquê de eu gostar tanto dele. Então, aí, na primeira lacuna, a gente vai colocar o porquê separado e sem acento, né, gente? Por que a gente vai colocar? Porque ela vai equivaler também à palavra razão, tá certo? Mesmo que ela não esteja implícita. Então, minha mãe não sabe a razão pela qual, né, gosto tanto daquele filme, tá certo? Então, é o porquê separado e sem acento. Vive me perguntando o porquê de eu gostar tanto dele. Então, esse o porquê vem antecedido de artigo, né? Então, é um substantivo. Então, a gente vai utilizar o porquê junto e com acento. Quinta questão. Elabore 4 sentenças e em cada uma delas empregue uma das formas dos porquês. Gente, então isso aí é pessoal, tá certo? E não precisava fazer essa questão, bastava vocês me entregarem
a questão extra que eu pedi, não foi a atividadezinha extra, tá certo? Beleza, então vamos lá para a próxima página, página 88. Então, para as próximas questões, a gente precisa ler esse textozinho aqui, tá certo? Então, vamos lá para a leitura. Acompanhe aí no livrinho de vocês. O leão, a vaca, a cabra e a ovelha. Combinaram entre si um leão, uma vaca, uma cabra e uma ovelha, caçarem juntos e repartir o ganho. Assim caminharam lado a lado e encontraram um veado. Correram e fizeram-lhe um cerco, e, depois de muito esforço, derrubaram e o mataram. Um tanto cansados, juntaram-se em torno da presa e a repartiram em 4 partes iguais. Feito isso, o leão tomou uma parte e disse: Esta parte é minha, conforme o combinado. A seguir pegou outra parte e disse: Esta outra me pertence, sou o mais valente de todos. Puxou uma terceira parte e disse: Essa também é para mim, eu sou o rei dos animais, e advirto que quem na quarta parte mexer, considera-se por fim desafiado. Assim levou todas as partes, ficando os parceiros se achando enganados ao mesmo tempo que frustrados, mas se conformaram porque eram desiguais em forças comparado ao leão. Sexta questão. O texto pertence a qual gênero, gente? Então, qual o gênero aí que esse texto vai pertencer? Então, para a gente entender, né, qual o gênero que esse texto pertence, a gente vai olhar para as características do texto, né? A professora Jane já deve ter falado muito sobre isso, né? Então, a gente vai olhar para as características do texto, a gente vê que é um texto narrativo, é um texto curto, é um texto que coloca os animais como se fossem pessoas, né? Por quê? Porque os animais no texto estão falando, estão se enfrentando, né? Então, os animais estão como se fossem personagens reais, não é assim? Então, a gente está falando de quê, pessoal? De uma fábula, tá certo? Qual tipo textual predomina no texto? Então, como eu falei, é um texto narrativo, né? Oitava questão. Qual a sua opinião em relação à atitude do leão? Então, essa resposta aqui é uma resposta pessoal, né? Eu quero saber o que vocês acham em relação à atitude do leão, né? Vocês concordam, não concordam? Ele fez certo, não fez, né? Então, eu quero saber o que vocês acham da atitude do leão. Nona, qual foi a reação dos outros personagens em relação à atitude do leão? E aí, gente? O que os personagens acharam da atitude do leão, né? Eles se sentiram enganados, frustrados. E aí, se conformaram, né? Porque eles tinham menos força, né? Então, essa resposta também quero que vocês façam aí pra mim. A resposta pessoal. 10ª questão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas a seguir. Esta outra me pertence, sou o mais valente de todos. Esta também é para mim, porque eu sou o rei dos animais. E advirto que na quarta parte mexer, considera-se por fim desafiado. Então, de novo, a gente vai ver qual é a regra que se aplica, né? A regra dos porquês que vai se aplicar nessa questãozinha aqui. Então, na primeira lacuna, a gente vai colocar o porquê junto e sem acento, né? Porque é quando a gente usa esse porquê para fazer uma explicação, né? Para dizer uma causa de alguma coisa. Então, é um porquê junto e sem acento. E a segunda lacuna, a mesma coisa, a gente vai usar o porquê junto e sem acento, porque a gente está dando uma explicação aqui, né? O leão está explicando por que ele tem que ficar com todas as partes. Então, é uma explicação, por isso a gente usa o porquê junto e sem acento. Vamos lá para a 11ª questão, que diz assim: considerando a resposta dos exercícios anteriores, justifica o emprego dos porquês. Então, vocês vão explicar aí porque a gente utilizou o porquê, né? Da questão anterior, né? Por que a gente utilizou o porquê junto e sem acento? Então, a gente utilizou esse porquê porque ele corresponde a uma causa, uma explicação, né? E pode ser substituído pela expressão pois. Então, por isso a gente empregou esse porquê. 12ª questão. Na sentença apresentada a seguir, o termo em destaque exprime a ideia de causa ou explicação. Vem imediatamente porque sua presença é necessária. Então, gente, nessa sentença aí, a gente já tem uma ideia de causa ou de explicação, né? Vem imediatamente porque sua presença é necessária. Então, tem uma ideia de explicação, né? 13ª. Na sentença a seguir, a palavra em destaque poderia ser substituída sem alteração de sentido por. A criança deve estar doente, porque não para de chorar.
Então, a gente vai substituir esse porquê por qual dessas... Por qual dessas outras palavras, né? A criança deve estar doente, mas não para de chorar. A criança está doente, pois não para de chorar. A criança deve estar doente, no entanto, não para de chorar. A criança deve estar doente, entretanto, não para de chorar. Ou não para de chorar. E aí, gente, qual é dessas palavras, né, nos itens aí a seguir, que mais se encaixa nessa palavra destacada? Então, o item correto é o item B, né? Pois, né? E aí, a gente vê que é uma palavra explicativa, o pois, o porquê aí, né? A palavra destacada tá fazendo papel de explicativa, por isso a gente pode substituir pelo item D, pois. 14ª. Preencha as lacunas com porquê, ou porquê, né? Preencha a lacuna com um dos 4 porquês, depois escolha a alternativa que contém a resposta correta. Então, vamos lá. Primeira lacuna tem assim, ontem você saiu cedo, por quê? Então, gente, final de frase a gente usa o porquê junto e... Aliás, porquê separado e com acento. Final de frase, sempre usamos o porquê separado e com acento. Beleza? Você saiu cedo ontem, e aí, começo de frase interrogativa, a gente utiliza o porquê separado e sem acento. Eu saí cedo porque estava cansado. Quando é explicação, a gente também vai utilizar o porquê junto e sem acento, tá certo? Então, o item correto é o item B. 15ª. Difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. O primeiro verso estabelece mesma relação de sentido com cada um dos outros versos. Um conectivo que expressa essa relação é porém, porque, embora, portanto. Então, gente, qual é o conectivo que vai expressar essa relação de sentido? Então, né, gente, qual é a expressão, qual é o conectivo que vai expressar essa relação, né, entre o primeiro verso, né, e os outros versos? É o item B, né, o porquê, tá certo? Difícil de mandar recado para ela, porque ela não havia e-mail, e porque o pai dela era uma onça. Beleza? Vamos lá para a próxima página, que é a página 89, e vamos ler a 16ª questão. Vamos lá, 16ª questão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do parágrafo a seguir. O chefe perguntou-lhe por que chegar atrasado, já antevendo a explicação de sempre. Porque o trem não cumpriu o horário. O trânsito estava muito lento e os engarrafamentos, porque passara era infindáveis. Então, vamos ver aí qual regrinha que a gente vai aplicar para cada uma dessas lacunas, né? Pra gente preencher corretamente. Então, a primeira lacuna. O chefe lhe perguntou por que chegar atrasado. Então, gente, o primeiro a gente vai utilizar, né? O porquê separado e sem acento, porque a gente tá vendo aí uma perguntinha, né? Mesmo que não seja uma pergunta explícita, tá bom? Vamos lá, continuando. Já antevendo a explicação de sempre, porque o trem não cumpriu o horário. E aí, nessa lacuna, a gente vai colocar o porquê junto e sem acento. Por que a gente vai colocar o porquê junto e sem acento? Porque, né, essa aí vai corresponder a uma explicação, né? Então, se corresponde a uma explicação ou uma causa, é o porquê junto e sem acento. Próximo. O trem não cumpriu o horário, porque o trânsito estava muito lento. E aí, galera? De novo, a gente vai empregar o porquê junto e sem acento, também uma explicação, uma causa, certo? Próximo. E os engarrafamentos, porque passara era infindáveis. Então, aí a gente vai colocar o porquê separado e sem acento. Porque vai corresponder a pela qual, né? Tá certo, pessoal? A expressão pela qual. Então, vamos para a próxima questão. 17ª questão. Leiam aí comigo. Marque a opção que obedece às regras de emprego do termo destacado. Então, a gente vai ver, né? A gente vai ver os itens a seguir
e vai ver se eles estão empregados, os porquês em cada item está empregado corretamente ou não, de acordo com as regras. Então, o dever de vocês nessa questão é procurar as regras, se as regras estão de acordo, né? Se todos os porquês estão empregados corretamente. E aí a gente vai marcar a opção, né, que está correta, que está de acordo com a regra. O item correto é o item C. 18º. A gente tem que ler aqui essa tirinha, né? Por que é separado? Não, é junto, mas por quê? O porquê eu não sei. Vamos lá para a próxima questão. Na tirinha, o personagem Armandinho questiona a grafia de um determinado conjunto de palavras. A fim de completar o sentido do enunciado em tela, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, voltando aqui, gente, a gente vai marcar aqui, né, colocar os porquês corretamente, né, de acordo com as regrinhas que a gente já viu na aula passada. Então, no primeiro quadrinho, a gente vai colocar o porquê separado e sem acento, né, porque é o início de frase interrogativa, tá certo? O segundo quadrinho, não, é junto. E aí, a gente vai colocar o porquê junto e sem acento, né, pois corresponde a uma explicação, uma causa. Mas por quê? E aí, gente, esse porquê no final de frase é o porquê separado e com acento. Porquê no final de frase, porquê separado com acento. O porquê, eu não sei. Vejam que está antecedido, né? No último quadrinho aí, está antecedido de um artigo, gente. Então, a gente vai colocar o porquê junto e com acento, né? Porque equivale a um substantivo. Vamos lá para a próxima questão, 19ª. Assinale a frase em que a grafia do vocábulo sublinhado está equivocada, ou seja, não está correta. Então, vocês vão procurar aí a grafia do porquê incorreta em determinada frase, tá? De acordo com as regrinhas que a gente já viu, o item correto é o item B. 20ª questão. Explica o motivo da utilização dos porquês nesse trecho. Estava cansado, porque trabalhava o dia inteiro. Além disso, não gostava de ir aos shows ao vivo e todos sabiam o porquê. Então, o primeiro porquê é o porquê junto e sem acento, né? Que vai corresponder a uma explicação ou uma causa, né? Então, essa é a explicação do primeiro porquê. O segundo porquê é o porquê que corresponde a um substantivo. Ele sempre vem antecedido, né, por um determinante. O determinante aí é o determinante O, como artigo, tá certo? Então, vocês vão marcar aí o item, né, que vai... O item que contém a resposta certa de acordo com essa explicação que eu acabei de dar a vocês, tá certo? O item correto é o item E. A primeira forma indica a explicação para o sujeito estar cansado, tendo valor depois. A segunda é um substantivo, podendo ser substituído por motivo. Beleza, pessoal? Deu para entender tudo. Espero que vocês tenham entendido. Volto a falar que se vocês não tiverem entendido alguma parte da explicação, ou alguma parte da explicação da atividade, ou alguma parte da explicação do conteúdo da aula passada, peço que vocês peçam, né, uma orientação lá no WhatsApp. Estarei disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido tudo. Um beijo e até a próxima aula.